Olá a todos, olá a todas, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para mais um dia de estudo da obra O Espiritismo na Arte de Leon Denis. Que bom que vocês estão aqui conosco. Vamos dar conta dos nossos estudos, vamos continuar nas nossas leituras. Bom, nos capítulos anteriores, nos podcasts anteriores e nos vídeos, a gente veio discutindo qual era o papel da arte, especificamente como Leon Denis trabalha com a arte. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu perceber que para Leon Denis, a arte é um mecanismo, uma forma que contribui para a evolução. Isso se dá por dois caminhos. Então, em Leon Denis, o que a gente descobriu, o que a gente percebeu, é que a arte é uma fonte de inspiração para a nossa evolução, e quanto mais a gente evolui, mais a gente percebe os elementos do mundo, e essa percepção do elemento do mundo nos faz ver a beleza natural das coisas. Consequentemente, quanto mais beleza eu vejo, mais eu me desenvolvo e continuamente o progresso vai se realizando. Ou seja, para o Leon Denis, a arte é um fundamento essencial para o desenvolvimento e para o progresso. Bom, e por que nós estamos falando sobre isso? Porque nos capítulos iniciais a gente percebeu, primeiramente, o conceito de arte. Então, Leon Denis passa a definir o que é arte para ele. Então, a gente está percebendo que a arte é esse mecanismo de evolução. E aí, ele fala dos objetivos, primeiro ele conceitua, depois ele fala o objetivo, e depois ele vai mencionando como essa arte vai se realizando em outros lugares, como, por exemplo, na escultura, na pintura, na música, na oratória. De que maneira a arte que a gente tem aqui na Terra também pode se associar à arte que se faz no plano espiritual em todas as suas manifestações. Outras coisas que nós falamos também sobre Leon Denis é que Leon Denis escreve esse livro em 1922, quando a gente vivia ainda muito fortemente aquilo que nós chamamos de vanguardas europeias, ou seja, todo aquele desenvolvimento artístico, todo aquele processo de modificação de uma arte que não queria ser mais uma arte eminentemente acadêmica e queria ser uma arte que instituísse o novo. Bom, isso é uma coisa importante para a gente perceber, porque, embora houvesse essa presença, Leon Denis, em alguns momentos, resgata o conceito de arte clássica como uma arte superior, como uma arte elevada. É muito curioso também perceber que quando a gente estudar os capítulos de hoje, e aí a gente vai pegar, eu estou aqui com o livro nas mãos e vamos usá-lo como nossa referência, né? Vamos ler juntos para que fique mais fácil de a gente perceber. Se você tiver com esse livro também, a gente consegue andar bem na mesma página. A gente hoje vai falar sobre a parte 3, a parte 4 e a parte 5. Na parte 3, começa a conceituação do senso artístico, como ele se constitui e qual é a sua relação para a evolução. Já na parte 4, a literatura e a oratória. A parte 5, a participação do mundo espiritual na obra humana, especificamente na poesia. E aí a parte 6, 7, 8, 9 e 10, mas especificamente a 6, 7 e 8, dá um foco muito maior para a música. Isso a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Por enquanto, a gente vai se concentrar na constituição do senso artístico. Bom, partindo desse pressuposto, partindo dessa linha, o que a gente começa a perceber é o seguinte. Quando Leon Denis, já no iniciozinho da obra, ele começa a falar sobre o senso artístico, ele diz assim: o estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontra em nós suas correspondências, suas analogias, e que suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser na medida da nossa evolução. É isso que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sobre todas as formas. Então nota a relação que ele faz, que eu iniciei o vídeo fazendo, lembrando, é claro, Leon Denis. Observa o que ele diz: para que a gente compreenda o belo, na verdade, compreender a natureza é compreender a nós mesmos, porque nós somos constituídos dessa natureza. Então reconhecer o belo, na verdade, é reconhecer parte daquilo que nos compõe. Tá? Então ele já inicia esse processo de desenvolvimento. Bom, a partir daí a gente nota que o belo ou a perfeição vai seguir em dois caminhos, que não são caminhos excludentes, na verdade, mas são dois caminhos. No primeiro caminho, você tem o reconhecimento do belo no mundo e o belo em si.
E aí a gente está percebendo que o reconhecimento ele não vem como algo natural. O reconhecimento ele é fruto do desenvolvimento e do progresso. Então a gente sabe claramente que o progresso se dá em vários momentos da nossa existência, seja ela enquanto estamos encarnados, seja ela quando estamos desencarnados, ou seja, quando estamos no período entre encarnações ou reencarnações, a gente está naquele período de erraticidade e nesse período a gente também se desenvolve, a gente também evolui. Bom, a gente tem que pensar, então, que a partir desse momento, se eu estou no plano espiritual e se eu estou lá me desenvolvendo, como isso acontece? Quais são os mecanismos que me levam ao progresso? Simplesmente o reconhecimento da verdade? Simplesmente o reconhecimento de que eu estou agora liberto de certas amarras da matéria? Sim, mas a gente sabe que o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, ele não é somente do ponto de vista intelectual. Há também o ponto de vista, digamos, emocional, passional. E aí eu posso fazer por uma extensão algo que vai dar conta de um elemento mais espiritual, em que a gente precisaria reunir a matéria e o sentimento para o nosso desenvolvimento. E como é que a gente pode entender isso, né? Onde é que está a clareza desse raciocínio? É a gente pensar da seguinte maneira. Imagina que nós estejamos, por exemplo, desencarnados e alguém dissesse para nós, por exemplo, sobre reencarnações, sobre progresso, e você pensaria, mas espera aí, eu já sei isso, né? Eu li o Livro dos Espíritos, eu li as obras de Kardec, eu li as obras de Bozano, eu li Devação do Invisível, eu li Ivone do Amaral Pereira, eu já li várias obras sobre, por exemplo, desenvolvimento espiritual, sobre reencarnação. Isso necessariamente me faz crer, me faz acreditar e de tal forma que eu pegue todo aquele ensinamento e o coloco na minha vida verdadeiramente? Muitas vezes nós somos muito mais impactados por uma experiência. E quem nos produz muitas vezes essa experiência, quando nós não necessariamente conseguimos passar por aquela condição na nossa própria vida, é a arte. Vou dizer isso melhor. Pela arte, eu posso sentir emoções que eu não sentiria na minha vida normal. Pela arte, eu posso sentir como se eu fosse um jovem, eu posso sentir como se eu fosse um idoso, eu posso sentir, por exemplo, como se eu fosse um animal, eu posso sentir como se eu já tivesse evoluído, eu posso sentir como se não. Então, todo esse processo da arte em diálogo com o nosso, digamos, com a nossa sensibilidade, é o que a gente começa a descobrir no plano espiritual. Então, tem uma parte importante na obra aqui do Leon Denis, pelo menos dois momentos em que ele vai mencionar, e eu quero ler aqui para vocês, mas pelo menos dois momentos em que ele vai mencionar como se dá essa relação, né? Então, primeiro ele diz assim, eu vou ler algumas partes e a gente vai comentando. Ele diz assim, em resumo, a lei eterna do universo, o objetivo sublime da criação é a fusão do bem com o belo. Esses dois princípios são inseparáveis, eles inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. Então você nota aqui que Leon Denis ainda está se relacionando a certos conceitos que a gente vai ver na tradição grega, que são conceitos do belo, são conceitos da harmonia, são conceitos, por exemplo, da ordem, são características que a gente vê ainda na arte grega. Ele não está, por exemplo, fazendo uma relação com essa arte mais, digamos, modernista, de ruptura, de contraste, de contestação, de rupturas. Ele não está se concentrando nesses elementos artísticos, e sim nos elementos artísticos dessa tradição clássica. Mas, de qualquer forma, ele começa a observar que é preciso que haja esse bem e esse belo, ou seja, dois elementos que nos impulsionariam para cima. Ok, então isso a gente já sabe, isso a gente entendeu. E aí, o segundo caminho, a partir disso, é a gente entender o seguinte, tá bom, e como isso vai se dar? Aí entra o processo de progresso que eu mencionei há pouco. Então você vai ter espíritos que começam a produzir obras de arte, como por exemplo as esculturas. Quantas vezes a gente se deparou com certas talvez, como é que eu digo, talvez certas igrejas clássicas, igrejas antigas, certas pontes, certos monumentos em que a gente olhava e dizia, caramba, como alguém pode ter criado isso, né? E aí a gente é tomado por uma emoção quando a gente se coloca naquela posição. Claro que a gente pode pensar em coisas clássicas, mas a gente também já pode ter se maravilhado com outras obras, com outras invenções. Então a gente olha para aquilo e é tomado
por uma grande admiração. Aqui especificamente no plano espiritual, tudo isso nos impulsionaria para a sensibilidade, para a elevação. Então, eu olharia, por exemplo, para uma escultura, eu olharia para para um grande prédio, para um grande trabalho de arquitetura e me maravilharia com aquilo. E como é que aquilo acontece? Bom, é uma via também de mão dupla que Leon Denis nos explica. De um lado, espíritos mais evoluídos que, digamos, diminuem a sua potência vibratória para produzir obras que estejam muito além da nossa possibilidade de alcance, ainda em processo, mas ainda assim em elevação em relação a nós. Então, vou dizer melhor, um espírito muito evoluído, ele produz uma obra, digamos, mais baixa do que a potência do próprio espírito, mas ainda assim mais alta para a maioria das pessoas que estariam vendo aquilo, ou seja, alguns espíritos menos eruditos, menos conhecedores. Então, a gente olharia para aquilo, a gente teria, claro que aquele espírito tem que diminuir um pouco a sua vibração, para que a gente possa talvez até mesmo acompanhar e contemplar, mas ao mesmo tempo ele deixa certas potências para que a gente perceba o aspecto de ascensão, tá? E aí o que acaba acontecendo? Sempre esse processo, que é um processo muito forte dentro do pensamento espírita, que é o processo comunitário e o processo de comunhão, em que os espíritos crescem, evoluem, se desenvolvem em conjunto. Então, por exemplo, o que acontece é o seguinte: imaginemos a seguinte situação. Um espírito mais evoluído, ele começa a produzir obra. Espíritos menos evoluídos se aproximam dele para que possam evoluir. Então, por parte desse espírito, digamos, de maior envergadura, há o ensinamento. Esse espírito de menor envergadura é impulsionado ao progresso quando ele está ali do lado, mesmo na produção artística. Aí o que começa a acontecer é o que a gente vai vendo e que a gente vai estudando. Esses espíritos também que produzem certas obras passam a produzir no plano espiritual muito das coisas que eles viram, contribuindo para a evolução de outros espíritos. Então a gente, claro, entende que boa parte da potência artística é uma potência que, de acordo com Leon Denis, é uma potência construída ao longo. Como assim? Você não faz uma obra, você não produz somente com o que você aprendeu nessa vida. É claro que também com o que você aprendeu na vida em que está. Mas ela é um conjunto, uma sucessão de construções, de conhecimentos e de progresso que você vai burilando, desenvolvendo ao longo da sua romagem espiritual. Então isso é um ponto central. Então, só para a gente fechar esse ensinamento de Leon Denis para nós. Um espírito de maior envergadura, ele produz uma grande obra, uma obra que ainda é inferior a toda a sua potência, mas superior à maioria dos espíritos não eruditos que estão ao seu redor. Isso promove e produz um processo de desenvolvimento contínuo e comunitário em que esse espírito passa não só a se beneficiar com tudo aquilo que ele recebeu, mas também levar para outros espíritos que estejam em processo, que estejam em progresso, tanto no plano espiritual quanto no plano material, produzindo então a sucessão progressiva e a sucessão de conhecimento. Ok? Bom, e aí, mais uma vez, Leon Denis vai mencionar que todas essas influências espirituais vêm da vida que tivemos, vêm daquilo que aprendemos, vêm das lembranças que tiveram. E isso tudo contribui para que haja a plasticidade do fluido. E quando você começa a pegar o fluido e mexer nele e modificar, dando a ele forma, você produz as obras. Então a gente entende, por exemplo, que numa colônia espiritual, que no plano espiritual de uma maneira geral, quando a gente imagina todas aquelas formas, aquelas matérias foram todas plasmadas, foram todas elas modificadas por determinadas inteligências espirituais que, por força da sua vontade, por força da sua potência, elas mantêm aquelas estruturas em pé. A sustentação, então, no plano espiritual seria dada pela força do pensamento dessas grandes inteligências superiores. É claro que isso é um assunto um pouco mais complexo para a gente entender todos esses mecanismos, principalmente num vídeo curto, cujo objetivo não é esse, mas a gente pode mais para frente se aprofundar nos estudos e até mesmo partilhar. Eventualmente, se você tiver algum tipo de estudo, leitura ou visão sobre isso, você coloca nos comentários para que a gente depois possa conversar juntos. Bom,
Então a gente já entendeu, essencialmente, o papel da arte, quer dizer, a arte tem esse objetivo de evolução, isso se relaciona ao próprio pensamento das obras de Kardec, ou seja, da própria codificação espírita, do progresso, da evolução contínua. A gente mencionou também, então, que a escultura é uma criação do artista e do espírito que entende que suas criações podem atingir um outro ou um conjunto de espíritos menos eruditos para gerar esse progresso coletivo e que tudo isso é produzido por todas as vivências que nós já tivemos. Bom, a partir daqui, Leon Denis segue num outro caminho, que é o caminho da distinção entre arquitetura e pintura, em que ele distingue a arquitetura como algo que atinge os sentidos, como a gente está mencionando, e já a pintura como algo que atinge o espírito, por ter uma natureza um tanto quanto mais impressionista. Afinal de contas, o artista conseguiria captar as imagens do mundo a partir da sua sensibilidade. Então, Leon Denis aqui segue esse outro ponto. E aí ele vai construindo isso, ele vai organizando esse pensamento de uma maneira bastante interessante, porque se pela arquitetura a gente atinge os sentidos e muitas vezes até os aspectos da razão, pela pintura eu sou capaz de modificar o mundo. Vou dar um exemplo aqui, porque possivelmente o Leon Denis já estava muito mais próximo aos movimentos impressionistas do finalzinho do século XIX. E aí o impressionismo, só para a gente entender, seria você captar o mundo muitas vezes externo, então você sairia do ateliê e pintaria o mundo externo, e ao pintar o mundo externo, você captaria a partir das suas percepções, né? Então, como você vê determinadas imagens, então os contornos não são de todos claros. Uma boa representação disso seria do Monet. Vale a pena depois a gente dar uma olhada, dar um Googlezinho, você vai ver. Tem uma imagem famosa que é moça segurando uma sombrinha ou algo do tipo do Monet. Se você colocar no Google, você vai encontrar. As imagens elas não são de todas delineadas, você vai ter a presença da luz gerando um determinado efeito. Então você sai de uma tentativa um pouco mais, digamos, fotográfica da pintura para uma pintura mais da impressão, como você percebe como você percebe aquele mundo. E aí, nesse sentido, está o Leon Denis definindo a pintura como algo mais para a sensibilidade. Bom, a partir daí é engraçado porque Leon Denis ele vai fazer um comentário que eu acho que para nós hoje soa um tanto quanto diferente. Em todo o capítulo da oratória, especificamente, que é a parte 4, ele vai falar sobre a França e sobre a língua francesa, uma coisa que me lembra muito um movimento mais, digamos, mais ufanista que a gente vê na obra O Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho. Todo momento, Leon Denis, nesse capítulo, tem uma noção de que a oratória, que a língua, que tudo isso é fruto da potência do idioma francês. E é muito interessante a gente perceber isso, porque é uma visão que hoje para nós soa, como digo, soa menos afeita aos grandes estudos da linguagem. Afinal de contas, de acordo com as escritas de Leon Denis, a sensação que dá é que o francês tem alguma coisa especial nele que daria a ele uma condição de reproduzir melhor o pensamento. Vou ler aqui algumas passagens para que a gente tenha uma ideia. Então ele diz assim, nossa língua, está na página 106 aqui do meu livro, mas é a segunda página da parte 4. Nossa língua, por sua limpidez, sua clara compreensão das coisas, é o instrumento predestinado das grandes anunciações, das revelações augustas. Repara que quando ele fala da nossa língua, ele está se referindo especificamente ao francês. As outras línguas têm seu charme, sua beleza, porém nenhuma consegue esclarecer melhor as inteligências, persuadir e convencer. Assim, os espíritos de elite que vierem à Terra cumprir sua missão renovadora encarnarão de preferência em nosso país, e dentre eles os maiores de todos, a fim de que nossa língua possa servir de veículo a seus altos e nobres pensamentos através do mundo. Sua presença e sua ação, dizem-nos do além, ainda contribuirão para aumentar o prestígio e a glória da França. Então, uma visão que hoje soaria para nós fortemente elitista. Afinal de contas, ele está dizendo
que os grandes espíritos virão da França. Logo, se a gente tivesse uma grande comunicação de um espírito vindo por um outro lugar, ou a gente não acreditaria com a mesma potência, ou a gente estranharia de por que ele não veio em francês. Que é muitas vezes um pensamento que nós fazemos até hoje, quando a gente está questionando certas mensagens, e a gente diz, por que aquele grande espírito ele não deu uma comunicação? É muito comum a gente escutar isso, né, dentro das casas espíritas, as pessoas dizerem assim para nós, por que o espírito, sei lá, do Machado de Assis não deu uma comunicação? É claro que há várias coisas envolvidas, do tipo, talvez o Machado de Assis não queira fazer isso, talvez ele não deva fazer isso, talvez ele já tenha feito isso, quer dizer, e não tenha querido usar o nome dele, então há várias respostas possíveis para isso. Mas a gente ainda tem muito dessa noção de que se é um grande espírito, deveria dar uma comunicação, como se os outros espíritos, ou como se o desenvolvimento espiritual fosse necessariamente atribuído ao que aquilo que a pessoa foi na Terra. A gente não consegue dizer, nós sabemos isso já hoje com toda clareza. Então, é um ponto importante de a gente observar que essa imagem que Leon Denis está trazendo para a gente, hoje ela fica um tanto quanto merece um olhar mais crítico. Mas, claro, Kardec já sabia disso, por isso que ele sempre diz, né, que para que fiquemos com a ciência, para que a gente reflita, para que a gente critique, para que a gente olhe para as coisas, sempre com senso crítico. Então, Leon Denis nos ensina muita coisa, mas esse ponto especificamente a gente teria que olhar com ressalva, para que a gente possa entender que todas as línguas poderiam nos dar grandes obras, grandes nomes. A espiritualidade, o desenvolvimento espiritual não está relacionado, obviamente, com o lugar em que a pessoa nasceu, especificamente, se nasceu na França é isso, nasceu ali, e sim com a sua própria potência. Afinal de contas, como sabemos, há, por exemplo, os missionários. Então, ainda que a gente acreditasse nisso, né, como é que a gente explicaria grandes missionários, por exemplo, dando certas comunicações? E aí, ele depois ainda diz assim, o luminoso talento da Terra tem por papel principalmente reunir e fundir em uma medida equilibrada os dois talentos diferentes do Sul e do Norte, da raça latina e das raças setentrionais. É talvez ao encontro desses elementos opostos, ao fluxo e refluxo dessas correntes diferentes que se deve à mobilidade do seu espírito e à instabilidade por vezes enfadonha de seus desígnios. Porém, sempre após os períodos de crise em que o equilíbrio nela é alterado, o espírito nacional retoma sua atividade e seu progresso. Sua missão, portanto, parece ser a de fornecer aos outros povos, de espíritos mais lento, as indicações, as diretrizes das quais eles tiram uma aplicação prática e fecunda. É nesse sentido que a França é um agente maravilhoso de progresso e de evolução humana, por seu cuidado com a verdade e com a luz, pela beleza das formas com as quais ela se compraz em revesti-las. São essas qualidades que lhe darão um papel preponderante na difusão do espiritismo filosófico e moral, enquanto que os países anglo-saxões estão interessados em representá-lo principalmente sob seu aspecto científico e experimental. Aqui seriam dois pontos a discutir. Sim, um ponto do anglo-saxão e a França ter talvez percepções diferentes sobre o espiritismo merece um estudo à parte. Mas o que nos chama a atenção, já em cima das coisas que nós estamos falando agora, é Leon Denis ainda colocar a França como esse único e esse grande, digamos, guardião do espiritismo, da verdade e o lugar escolhido pelas grandes inteligências para reencarnar. Acho que um ponto que a gente tem que sempre bater, discutir e reiterar é que isso, para nós hoje, de tudo que a gente já estuda, não seria de todo verdade. Ou, na verdade, não seria uma verdade, né? Dizer que a França é o único lugar em que isso acontece. Na verdade, tudo isso poderia acontecer em diferentes espaços, em diferentes momentos, né? A gente não pode, por exemplo, ficar com essa informação, uma informação que o Leon Denis traz em 1922, como se fosse uma verdade absoluta, porque senão a gente corre o risco de achar que até hoje a gente fica numa posição periférica diante do mundo, que é uma visão muito própria de um pensamento muito forte de um pensamento europeu, né? Como se a Europa fosse a única, digamos, a única líder, a única mestra, e que todos os outros povos, especificamente o Brasil nesse caso, né, seria um eterno discípulo, como se ele nunca pudesse aprender. De qualquer forma, eu acho que é válido essa ressalva para que a gente mantenha sempre o nosso senso crítico, mas de qualquer forma, me parece sempre interessante a gente perceber
as outras associações que Leon Denis traz no plano espiritual e na matéria. E ficamos então com essa informação. A arte é um instrumento de progresso, é um instrumento de elevação, porque ela nos faz ver o belo que existe na natureza, que é o mesmo belo que existe em nós. A partir desse processo contínuo, desse progresso contínuo, a gente atinge os nossos grandes objetivos, que é a evolução. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Obrigado por vocês terem visto, acompanhado, pelos nossos estudos em conjunto. Deixe os seus comentários para que a gente vá afinando cada vez mais as nossas observações. Tá bom? Uma boa semana para vocês. Que vocês tenham dias de muita paz, muita luz, muita força e seguimos juntos sempre em Jesus.